Começa agora na TV Meteoro, programa O Evangelista, fazendo discípulos evangelizando as nações. Direção e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Vou te levar lá fora da comunidade, vou te levar lá fora da favela. Amado irmão, vamos? Fabido, amém, glória a Deus. Qual o nome de vocês? Larância Pissé, amém. E o seu nome? Amém. Inocência? Mateus, evangelista. Aqui é a casa? Dá licença, a gente pode entrar? Pastor, posso entrar na tua casa? vamos entrar na casa do nosso amigo Fabido. Glória a Deus. Essa é a casa. Aqui é a cozinha. Tem uma brasa, né? Coloca a brasa. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. O primeiro é assim, ó. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Posso. Agora diga assim, ó. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Vamos lá. Salmo 16, 11 diz assim: na presença de Deus há plenitude de alegria. Para Fala seus isso. amigos, todo o teu círculo de relacionamento, todos vocês estejam debaixo da graça e da paz do Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você a ficar com a gente até o final do programa O Evangelista, aqui na TV Meteoro. Hoje, muito obrigado por estar com a gente aqui. E aonde você estiver, eu quero pedir a você, compartilhe o nosso programa, porque nós temos o objetivo de fazer discípulos e evangelizar as nações através da internet, aqui juntinho com a TV Meteoro. Eu quero dizer a você também que o nosso programa, nós temos o nosso versículo de ouro. Pega uma canetinha, pega um pedacinho de papel, anote depois também na sua Bíblia, vai lá, faz um círculo, anote o versículo de ouro do programa O Evangelista, que tem a direção e apresentação do seu amigo pastor Roberto Alecrim. O Senhor Jesus deu esta palavra, Mateus capítulo 24, verso 14, que é o nosso versículo de ouro, que diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, saiba com toda certeza, o evangelho será pregado em todas as nações. Vai alcançar todas as gentes do mundo inteiro. É palavra do Senhor Jesus. Sendo palavra do Senhor Jesus, ela vai se cumprir. O evangelho tem que ser pregado e, para tanto, o Senhor manda que nós, seus discípulos, possamos rogar ao Pai para que Ele mande ceifeiros. Porque Ele disse, a seara é grande e poucos os ceifeiros. Hoje, ano de 2022, nós ainda temos nações que não foram alcançadas ainda com a mensagem do Evangelho. Mas o programa O Evangelista, o Evangelho do Reino, Evangelho de poder, o Evangelho do Reino, Evangelho de poder, que liberta, que salva, leva para o céu e restaura o homem perdido, o pecador, na presença de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Depois que o Evangelho alcançar todas as nações, Jesus vai voltar. Jesus não está voltando, ele vai voltar. Então, ajude o pastor Alecrim a levar este versículo de Mateus 24, 14 a todas as pessoas do seu relacionamento, tá bom? Bem, também no nosso programa nós temos um compromisso o qual nós não deixamos passar. Eu não falho neste compromisso, que é todos os nossos programas. Nós oramos pelas nações. Eu fui atrás de conseguir
um GeoAtlas. Aqui eu tenho os países e as nações, eu tenho as bandeiras. Tá vendo aqui? Dá para ver aí? Ok? Hoje eu vou estar orando pelas nações que começam com a letra D. Ontem, a pastora Eliane, ela orou pelas nações com a letra C. As nações com a letra C são 20 nações. Letra D são 3 nações. Aqui está: Dinamarca, Djibouti e Dominica. Jesus disse em Mateus 9, 37 e 38. Lucas, capítulo 10, versos 1 e 2. Ele ensinou o seguinte, e eu pratico isso: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros, porque grande é a seara, e poucos os ceifeiros. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, vamos orar juntos por essas nações? Dinamarca, Djibouti e Dominica. Você já ouviu falar de Djibouti? Já ouviu falar? Sabia que essa nação existe? Dominica. Você já ouviu falar de Dominica? Olha só. Djibouti, a capital é Djibouti mesmo. O seu espaço territorial são 23.200 km². A população de Djibouti, 630 mil pessoas. Dominica, a capital é Rousseau. O espaço territorial, 751 km². População de Dominica, 70 mil pessoas. Será que essas nações, o evangelho já chegou até elas? Eu não sei. Será que já tem missionários lá? Ceifeiros lá? Eu também não sei. Mas cabe a mim rogar ao Pai para que mande ceifeiros para essas nações. Vamos orar juntos? Querido Deus, querido Pai, eu quero te louvar e agradecer pela oportunidade de estar conduzindo o programa O Evangelista na TV Meteoro. E com um propósito específico: rogar ao Senhor em favor das nações. Hoje, eu estou intercedendo por Dominica, Djibouti e Dinamarca. Senhor, envia ceifeiros para essas nações. Pai, eu estou em obediência ao que Yeshua, ele ensinou. Jesus ensinou: rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande ceifeiros, porque grande é a seara e poucos os ceifeiros. Então eu rogo, eu peço, eu suplico, em nome do Senhor Jesus, em obediência a este ensinamento. Pai, envia ceifeiro para essas nações. Pai, levanta, traga os recursos, o dinheiro necessário para sustentar os missionários, os ceifeiros nessas nações, para que nada lhes falte. Conceda saúde, graça aos missionários e à sua família que está junto com ele. Pai, eu quero suplicar aqui pelo Fernando Basso, que está em Madagascar, realizando um trabalho extraordinário com as crianças. Pai, eu quero suplicar pelo missionário Neilo, que eu conheci ontem, lá de Lima, no Peru. Eu quero te suplicar, ó Deus, pelo missionário, meu amigo, o pastor Laerte França, que está em Portugal. Eu quero te suplicar, ó Deus, pelo pastor Ailton Donizete, da Igreja Internacional da Graça de Taubaté, que viajou agora para Moçambique, esteve lá 15 dias com a sua esposa, a irmã Fátima. Pai, eu quero te suplicar pelo missionário, pastor Paulo Balango, lá de Moçambique, pastor Remígio, de Moçambique. Senhor da glória, eu quero te suplicar pelo apóstolo Fernando Pinto, da Alemanha. Ô Senhor da glória, sustenta esses missionários, conceda os recursos, saúde, ousadia, livra dos perseguidores, livra dos assassinos. Pai, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa derrubar todas as barreiras daqueles que tentam impedir a entrada dos missionários, a entrada de Bíblias, de folhetos, de inários. Cega todos eles, Senhor, para que não vejam a entrada das Bíblias.
a passagem dos missionários. Abra, Deus, os portos, os aeroportos, as fronteiras. Derruba as muralhas. Todo aquele que tentar se levantar contra os missionários, seja governo político, seja crença filosófica, seja, Deus, algum poder militar ou civil, derruba por terra. Os cães vorazes, aqueles que querem impedir a entrada de missionários. Opera, Deus, no sobrenatural. Papai, eu ainda suplico pela vida de cada um de meus ouvintes. Seja abençoado, aonde estiver. Fortaleça meus irmãos na fé. Edifica meus irmãos na fé. Faça deles, ó Deus, não somente membros de igreja, mas discípulos do Senhor Jesus. Que eles entendam e vivam uma vida de discípulos. Eu peço, ó Deus, por aquele amigo, aquela amiga que está assistindo o programa, que ele entenda a mensagem do Evangelho, se converta, entregue hoje a sua vida para Jesus. Eu clamo, ó Deus, por a vida daquele meu ouvinte, meu assistente que está enfermo. Eu peço a cura em nome de Jesus, Jeová Rafá, Deus que cura corpo, alma, espírito, opere e cura para a honra e a glória do teu santo nome. Eu peço, ó Deus, pela pastora Luz, que vai ser a mensageira dessa noite. Coloque na boca da tua serva palavras de fogo que incendeiem o coração de todos os ouvintes. Abençoe, Deus, a TV Meteoro, que possamos, ó Deus, ampliar, melhorar a nossa transmissão. Abençoe Paulo Vitor. Eu oro, eu clamo, eu peço em o nome de Jesus. Amém, meu Deus. Muito bem, eu quero falar com você aqui. Eu quero falar com você sobre os nossos parceiros comerciais. Eu vou falar de 2 aqui. Ao final do programa teremos mais 2 anúncios dos nossos parceiros comerciais, que são empresários. Confiam a sua marca, a sua empresa, confia o seu CNPJ ao pastor Alecrim, que tem a presidência do Ministério Paixão pelas Almas. Eu quero agradecer ao doutor Marcionil Muniz. Ele é advogado. Telefone do doutor Marcionil Muniz, 21-2772-3458. Doutor Marcionil Muniz vai ajudar você, orientar você em questão civil, familiar, trabalhista e previdenciária. Eu indico, eu assino embaixo, doutor Marcionil Muniz, advogado. Endereço, Rua Conde Porto Alegre, 237, Grupo 2, no centro de Duque de Caxias. Ele é membro da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Aproveitando, você que está aí em Duque de Caxias, está no Rio de Janeiro, visite a Igreja Batista Universitária do Brasil, Rua Passo da Pátria, número 239, bairro 25 de Agosto, em Duque de Caxias. Também eu quero falar da nossa patrocinadora, que é a Pousada Marendás, em Paraty. Você vai visitar a região da Costa Verde, no Rio de Janeiro? Eu quero indicar para você, hospede-se na Pousada Marendás. Anote o telefone 24-3371-1369. Pousada Marendás, ela fica bem ali no centro de Paraty, próximo ao centro histórico. Você vai falar com a irmã Raquel. Ligue para ela, 24-3371-1369. Fala assim, irmã Raquel, o pastor Alecrim falou que tem um desconto aí para mim, então me dá meu desconto, faça aí a minha reserva. Ligue hoje mesmo e conheça a belíssima cidade de Paraty. Telefone 24-3371-1369. Muito bem, eu já quero apresentar, já está na sala com a gente, a pastora Luz Moraes. Seja muito bem-vinda, pastora Luz. Muito boa noite. Boa noite, pastor. Graça e paz. Já está prontinha? Prontinha. Está me ouvindo bem? Perfeitamente bem. Hoje a pastora Luz é a mensageira convidada especialmente para trazer uma palavra a nossas irmãs em Cristo, para você, minha amiga. E também ela vai falar, ela vai aqui divulgar o trabalho que ela faz, e eu já quero me matricular com ela. O trabalho dela é trabalho de ponta, importantíssimo para você homem, para você mulher, para você jovem, que quer se destacar no mercado
trabalhando de casa. Isso ela vai falar, tá bom? Então, daqui a pouquinho, a pastora Luz, ela que é esposa do pastor Melquisedeque Moraes, tem 3 filhos, né? 2 meninos e uma menininha. A menina é uma boneca e já está sendo minha amiga já. Daqui a pouquinho ela vai estar falando para todos nós. Daqui a pouquinho eu estou passando a palavra. E até mesmo, Paulo, nós vamos fazer o seguinte, né? Após o louvor, já está anunciada a pastora Lúcia Moraes, e depois do louvor ela já vai entrar. Combinado, pastora? Combinado, combinadíssimo. Então, muito bem. Vem agora o nosso louvor, logo em seguida a pastora Luz trazendo a mensagem, e a gente, depois da pastora Luz, a gente vai estar dando uma palavra. Ok? Aí, Paulo, rapidinho. Será o meu prazer te adorar, Senhor, glorificar-te na beleza da tua santidade. Meu coração se enche de amor para o louvor da sua glória e som. Será o meu prazer enquanto aqui viver te adorar. Enquanto eu viver, será o meu prazer te adorar, Senhor, glorificar a ti na beleza da tua santidade. Meu coração se enche de amor para o louvor da sua glória e som. Enquanto eu viver, será o meu prazer te adorar. Enquanto eu viver, será o meu prazer te adorar, Senhor. Te adorar, Senhor. Glorificar a ti na beleza da tua santidade. Em santidade, meu coração se enche de amor. Se enche de amor da sua glória e som. Enquanto eu viver, será o meu prazer te adorar. Enquanto eu viver, será o meu prazer te adorar. Enquanto eu viver, será o meu prazer te adorar. Olá, eu quero saudar aí os nossos queridos ouvintes. Aqui quem fala é a pastora Luz da Igreja Batista, Cidade Jardim, em São José dos Pinhais. Eu estou aqui para cumprimentar aí a nossa igreja na pessoa do nosso pastor Melquisedeque, o meu esposo, e também o nosso querido pastor Roberto Alecrim. Eu quero te dizer que é uma honra poder servir aqui nesse programa, o Evangelista. Eu Amém. posso prosseguir então a palavra proposta para hoje, meus queridos? Sim, sim. Tudo certinho, tudo certinho. Amém. Meus queridos ouvintes, a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, que vem da parte de Deus, traz uma mensagem muito voltada à posição da mulher, ao posicionamento da mulher. Aproveitando que esse mês comemoramos aí o Dia Internacional da Mulher e vamos falar um pouco mais sobre a figura da mulher. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção
porque o que eu venho trazer aqui agora da parte de Deus é justamente sobre a atitude da mulher que entende os seus direitos. Para quem não sabe, eu sou formada em Direito, aqui por uma instituição, FAI Centro Universitário, uma instituição de renome aqui no estado, e essa instituição me proporcionou esse título de bacharel em Direito. E no Direito nós aprendemos muitas coisas sobre o direito das mulheres, sobre os direitos em si. Mas eu preciso trazer aqui uma construção para você em relação à palavra de Deus e trazendo aqui para você entender a história de 5 mulheres mencionadas na palavra de Deus e como que elas se posicionaram diante de um tempo onde os direitos à mulher eram escassos, ou praticamente podemos dizer que não tinha, e se tinha eram bem poucos os direitos ali da mulher. Para a gente poder entender a mão de Deus em relação a toda a história, desde lá no Antigo Testamento, onde vem mencionando várias situações, e não vamos adentrar ali no Novo Testamento, porque eu entendo que para esse momento, essa figura aqui dessas mulheres vai falar muito ao nosso coração. Eu preciso contextualizar para você essa palavra. Antes de falar sobre essas mulheres, eu preciso contextualizar uma situação que o povo de Deus, o povo de Israel, vivia e viveu ali no deserto antes de adentrar a terra prometida. O povo de Israel que saiu do Egito, eles se encontraram ali no deserto, diante de várias situações, porque eles tinham uma promessa. O Senhor os tirou ali do Egito, da escravidão, para levar para a terra prometida. E acontece que antes de entrar na terra prometida, esse povo sofreu uma sanção da parte de Deus, porque esse povo, em várias ocasiões, eles murmuraram. E a murmuração, a gente sabe que é um pecado, e Deus abomina o pecado, abomina a murmuração. Acontece que esse povo, de tanto pecar, de tanto murmurar, de tanto se desviar das leis de Deus, esse povo chegou ali, um pouquinho antes de entrar na Terra Prometida, aconteceu um episódio, e esse episódio é que foram enviados os espias à Terra Prometida para ver como que era a terra, e quando esses espias voltam e eles falam, não dá para entrar naquela terra tem muitos gigantes, aquela terra não dá para gente. E nessa confusão, muitos deram ouvido aos espias. Só que temos a figura de Josué e Caleb, que também adentraram, cercaram aquela cidade, e a notícia que eles trazem de lá é que, de fato, a terra é boa, é aquela terra que Deus prometeu, que mana leite e mel, e eles trazem ali frutos, e diz que trouxeram cachos de uva, que precisavam homens, né, se juntarem para trazer, porque eram grandes as uvas, e eles trouxeram ali o resultado, dizendo, não, a terra é muito fértil. Só que naquela ocasião, muitos deram ouvido aos espias, a parte negativa, e daí nós, como seres humanos, podemos escolher para quem que a gente dá ouvidos, né? Muitas vezes a gente dá ouvido para coisas ruins, coisas negativas, mas teve um grupo que ouviu e falou, não, e que creu na promessa. Mas diante da murmuração, houve a sanção da parte de Deus, onde ele disse, aqueles que murmuraram no deserto não vão entrar na terra prometida. Só vai entrar na terra prometida aí quem nasceu nesse processo de 20 anos para baixo. Quem tem 20 anos para baixo vai adentrar a terra prometida. E nesse ponto morre aí uma das figuras que eu vou contar para vocês agora, que é Zelofiade, que é o pai de 5 mulheres. E eu gostaria que você escutasse agora a narrativa bíblica que eu vou trazer para vocês, está em Números, capítulo 27. Aí não vou ler todo o texto, mas você depois poderá acompanhar do versículo 1 até o versículo 11. E diz a palavra do Senhor que então vieram as filhas de Zelofiade, filho de Efer,
filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filhos de José, e estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Apresentaram-se diante de Moisés e diante do sacerdote Eleazar e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta do tabernáculo de reunião, e disseram: Nosso pai morreu no deserto e não achou entre a companhia dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu em seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai dentre sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Acontece que o pai delas morre, e conforme a lei daquele momento, aquele homem que morresse e não tivesse filhos, logicamente a herança não ia passar para a família, não ia passar se fosse filhas mulheres. Então, a gente vê aí 5 mulheres lutando por seus direitos, dizendo, retratando, e diz na palavra de Deus que ela não foi somente em uma pessoa, ela não foi somente em Moisés, disse que elas se apresentaram aos sacerdotes, elas se apresentaram aos príncipes da congregação. Eu preciso trazer um pouquinho aqui de um recorte da história do Brasil, que é exatamente uma dificuldade que tem, porque o Brasil historicamente sofre, a gente vê ao longo dos anos, de uma marca forte de falta de paternidade. A gente sabe que hoje são muitas mães, mulheres, órfãs, foram órfãs de pais, muitos pais devido ao alcoolismo, muitos pais devido a pecados e várias situações, acabaram que surgiram aí mulheres e filhas desses, né, nessas situações, e essas mulheres acabaram sendo órfãs de pai. Existe aí uma falta na história do Brasil, uma falta dessa paternidade. Com isso, essas mulheres acabam reproduzindo em seus filhos, em suas proles, elas acabam reproduzindo muitas coisas do passado. Então, a gente vê uma deficiência social muito grande aí no nosso Brasil. Mães solteiras criando seus filhos. E há registros no nosso Brasil de que muitas mulheres criam seus filhos sozinhas. São situações que geram brigas na justiça, questões de pensão, questões de alimentos para os filhos, muitas brigas, questões de herança, enfim. Acontece isso no Brasil. E por acontecer isso, a gente consegue perceber muitos movimentos que são criados em relação a isso, de mulheres que vão para as ruas, e muitas vezes essas mulheres acabam perdendo até a noção da situação que elas vivem. Aí a gente vê muitas mulheres lutando por direitos, e não é errado lutar por direitos, e a gente vai ver aqui, à luz da palavra de Deus, essas 5 mulheres que, num tempo muito improvável, elas foram atrás dos direitos, né? Que elas conheciam a lei, elas eram conhecedoras, elas sabiam que havia sim, herança para o pai delas, mas ali tinha um detalhe, tinha um inciso que dizia que tinha que ser para a descendência de filhos homens e não de mulheres, ou seja, elas conheciam as leis. E acontece que nessa situação, elas acabavam, aqui dizendo, né, historicamente no Brasil, as mulheres acabam perdendo a noção de valor. E a gente vê muitos movimentos que se levantam de mulheres que vão e, de fato, às vezes até se colocam ao ridículo de irem para as ruas peladas, enfim, não vamos adentrar nesse ponto. Eu só quero chamar a atenção que, sim, há uma deficiência no nosso Brasil, que sim, há situações, e tudo isso muitas vezes é ocasionado sim pela questão da paternidade, essa falta de paternidade, mas também é ocasionado porque muitas vezes falta a mulher entender a lei, entender o direito e buscar na fonte, e buscar no lugar certo.
Ora, se eu tenho um direito e eu entendo que esse direito, por exemplo, é de família, eu não posso ir na vara criminal. Eu vou ali no direito de família, ali no fórum, quando eu vou, tem os departamentos. Se eu tenho uma situação criminal, eu não vou ali nas situações de sucessões. Ou seja, existem os lugares certos para você procurar o seu direito e você fazer valer o seu direito. E eu gostaria que você segurasse um pouquinho, que nós vamos falar mais sobre isso. Mas eu gostaria de te dizer dessas 5 mulheres, e eu vou dizer o nome delas novamente, e o significado do nome delas eu gostaria que você anotasse. Temos aí o nome de Macla, que significa confiança, vai guardando o significado. Milca, aquela que tem autoridade, rainha. Noa, aquela que não se detém. Tirsa, significa deleite, delícia de vida. E Ogla, aquela que não anda com os pés amarrados. Ou seja, mulheres inteligentes, mulheres que tinham uma desenvoltura, mulheres que tinham confiança, elas sabiam o que estavam fazendo. Essas mulheres que, Tirsa, delícia de vida. E você pode me perguntar, ok, pastora, você está dizendo das situações do Brasil? De fato, eu vivo situações muito assim, difíceis, mas você agora vem dizer o significado desses nomes, e são nomes muito lindos. Ok, o que eu quero te dizer da parte de Deus hoje é que por trás da sua história, por trás do seu nome, Deus, ele conhece as suas dores e ele sabe de todas as suas necessidades. Quem sabe hoje você tem uma causa na justiça, quem sabe hoje você não tem a vida que desejava porque seus pais não empenharam para construir isso para você, e talvez você justifique suas atitudes em relação a isso. Ou quem sabe você foi abandonada pelo pai dos seus filhos e você teve que criar os seus filhos sozinha, e você se vê numa situação que não tem ninguém por você. E às vezes você é levada a buscar os seus direitos, muitas vezes você não entende muito sobre isso, e entenda e percebe que está sendo injustiçada, e você pode dizer, a vida me injustiçou, e hoje eu tenho que mesmo lutar, eu tenho que fazer a figura de pai, de homem mesmo, de pai, porque eu sou pai e mãe. Mas o que eu quero dizer para você da parte de Deus, que essas mulheres, elas foram órfãs, ficaram órfãs de pai. E diz aqui que o pai delas morreu por causa do pecado dele. Ele foi um homem que murmurou, ele foi um homem que viveu várias situações na vida dele, e isso refletiu na vida das filhas e dos filhos. Porque isso acontece, eu não vou te negar que isso acontece. Mas o que eu quero dizer aqui é que essas mulheres, elas souberam buscar na fonte. Essas mulheres se apresentaram em várias pessoas. Elas se apresentaram a Moisés, se apresentaram ali aos sacerdotes, aos príncipes, e elas foram indo de lugar em lugar, e muitos não resolveram a questão dela. Muitos não atenderam ao pedido dela. Mas Moisés, ele leva diante de Deus, e Deus olha para a situação daquelas mulheres, e Deus diz o seguinte: Moisés, ali no texto, versículo 5, Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E no versículo 6, a palavra do Senhor a Moisés. E diz assim: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e fará passar a elas a herança de seu pai. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, homens, fareis passar a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, dareis a sua herança aos seus irmãos, porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. E a gente vê essas mulheres fazendo parte da história das leis e do direito, e muito que nós vivemos hoje do direito, tudo condiz e diz relação à história dessas mulheres. Essas mulheres construíram um legado, mas essas mulheres consultaram na fonte certa. Eu não sei você que
talvez você sofra uma questão aí de interior, sabe, pessoal. E às vezes você pensa que é você sozinha. Mas eu quero te dizer que por mais que você tenha alguma ausência da paternidade terrena, nós temos um Deus que olha e que zela pelos nossos direitos. Nós não precisamos ir para as ruas, correr risco de vida, mas quando a mulher de Deus, a mulher que entende o seu direito, entende a sua posição, ela entende que ela vai na fonte certa, ela não tem que se expor ao ridículo, ela não tem que ir para os fóruns fazer escândalo, ela não tem que pleitear na frente dos seus filhos por coisas, mas eu posso te garantir, porque eu tenho experiências de causas que eu fui diante de Deus, de causas que eram impossíveis na minha vida e que Deus realizou milagres. Eu tenho resultados de causas trabalhistas que eram impossíveis, que as pessoas viram impossíveis, mas que através do joelho, da oração, de buscar a direção na palavra de Deus, Deus operou um grande e poderoso milagre. E eu gostaria de concluir essa palavra aqui para você. Deus trabalha, você viu o significado dessas mulheres? Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Talvez você está com uma causa aí e está te faltando confiança. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que Deus nunca desamparou, Deus sim foi justo. Aqui diz, né, aqui Deus, ele foi justo, porque ele retribui a cada um, porque ele é justo, mas ele também é pai. E se você confia nessa paternidade celestial, eu tenho certeza que você não se sentirá mais desamparada. Eu declaro da parte de Deus que esse vazio que há no seu coração, que muitas vezes você fica andando em círculo, você anda vivendo com uma vida de descontentamento, achando que a lei dos homens é o que vai suprir esse vazio, e não vai. Esse vazio só vem diante de Deus. Deus, ele supre esse vazio. E eu gostaria, minha querida, vocês que estão me ouvindo agora, eu gostaria de orar por você. Eu não sei qual a causa que você tem na justiça. Eu não sei. A justiça dos homens muitas vezes é falha. Eu sou da área do direito, eu posso te dizer de vivência e de conhecer. Eu vou falar do que eu conheço, e muitas vezes a lei do homem é falha e é injusta. Mas nós podemos pleitear o nosso direito, assim como a viúva fez lá no Novo Testamento, de tanto ela pedir aquele rei, e mesmo o rei sendo injusto, mas Deus usou ele para atender aquela viúva. E em nome de Jesus, as suas causas todas serão atendidas, porque você é uma mulher que crê, você é uma mulher de fé. Então, Senhor, em nome de Jesus, estou aqui para orar e para clamar pela vida dessas mulheres que vão ouvir essa palavra. Deus, em nome de Jesus, todas as causas que ela tem na justiça, Deus, todo pleito, ó Pai, em nome de Jesus eu declaro que o Senhor está ali para atender segundo a sua justiça e segundo a sua vontade, segundo aquilo que vai ser bom para as suas filhas. Em nome de Jesus, eu declaro no nosso Brasil, sobre as mulheres brasileiras, as mulheres do mundo, eu declaro o coração delas voltados à paternidade celestial, à paternidade do Senhor, porque o Senhor é o Pai que nunca desamparou e jamais vai desamparar os teus filhos. Obrigado pelo teu amor, obrigado por tua presença, obrigado por tua proteção, porque o Senhor supre as nossas necessidades. E obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E a ti seja dado toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você ouviu essa palavra e você gostaria de nos acompanhar nas redes sociais, eu estou atuante no Instagram, anota aí, @Luz_Moraes, é o meu Instagram, @LUZ, tracinho ali embaixo, MORAES, Luz Moraes.
Nos encontre também no YouTube, temos estudos ali sobre contentamento e estamos também com produtos para você descobrir o seu talento e para você avançar. Porque sim, você pode estar em casa cuidando dos seus filhos e trabalhando através dessa ferramenta que é o celular. Eu tenho feito isso, tem sido de bênção, vou te dizer que, não vou te prometer aqui que é fácil, você tem que querer em primeiro lugar e entender qual é o propósito e o chamado de Deus para esse tempo na sua vida. Tendo clareza disso, você vai avançar em todas as áreas da sua vida e vai alcançar uma vida extraordinária da parte de Deus. Muito obrigada pela oportunidade, pastor Roberto Alecrim, e agradeço também a equipe do programa O Evangelista, que tem alcançado as nações com a palavra de Deus. Um abraço aí no seu coração e até mais. Muito obrigado. Agradeço a pastora Lúcia Moraes por essa primeira participação. Eu quero contar com você, com a sua palavra, com a sua ajuda, com a sua disponibilidade para somar com o pastor Roberto Alecrim no Ministério Paixão pelas Almas e no nosso programa O Evangelista. Muitíssimo obrigado. Uma palavra extraordinária. Eu gosto quando alguém traz uma palavra de descoberta, né? Eu já li essa passagem, não atentei para o nome dessas mulheres. Eu recordo quando eu li essa passagem, o que me chamou a atenção foi exatamente, pastora, essas mulheres terem ido buscar o que elas estavam entendendo que era direito delas. Na época que eu li, eu passei por essa mensagem, o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção disso, e hoje você veio com uma palavra sensacional, o nome, o significado dessas mulheres, extraordinário. Deus abençoe seu ministério, tanto profissional e também no ministério espiritual, lado a lado com o pastor Melquisedeque, tá bom? Amém. Bem, temos aí mais alguns minutinhos e eu quero pedir ao nosso sonoplasta, ao nosso operador, ele vai estar colocando os nossos 2 últimos parceiros comerciais, mas eu continuo fazendo um apelo a você que é empresário, você gostaria de ser nosso parceiro, ofertando no nosso ministério para os projetos evangelísticos e sociais? Então, entre em contato com o pastor Roberto Alecrim, 21 9846 5329, o telefone aqui do Rio de Janeiro, mas eu já estou aqui em São José dos Pinhais, transmitindo essa programação diretamente aqui do templo da Igreja Batista Cidade Jardim, que tem a presidência do pastor Melquisedeque Moraes. Fica o meu abraço a todos vocês. Permitindo Deus, na segunda-feira vamos estar retornando no horário de 20 horas. Na terça-feira, no programa, eu vou dar abertura e vamos ter de novo a pastora Luz, agora acompanhado do esposo, o pastor Melquisedeque Moraes. Já aceitaram estar ajudando aqui o nosso ministério, através aqui da TV Meteoro, e com certeza eles terão muito a acrescentar no nosso ministério e também no programa O Evangelista. Eu quero dizer para você que o programa O Evangelista, nós tratamos de questões espirituais, tratamos de questões na área social e abrimos, né, um leque para, principalmente, estar trazendo algo da parte das mulheres, uma palavra feminina para o público feminino, seja mulher evangélica ou não. Eu tenho convidado a bispa Rosilene Olímpio. Ela vai dar uma palavra, vai trazer uma palavra. Ela está terminando o curso de advocacia e ela vai estar de direito, né? E ela vai estar falando sobre a Lei Maria da Penha, ok? A pastora Luz também no dia vai poder participar, a bispa lá na Pavuna, no Rio de Janeiro, e a doutora Luz vai poder estar aqui em São José dos Pinhais, Curitiba, participando também dessa palavra. Acredito que na semana que vem eu vou estar anunciando a palavra da bispa Rosilene. Eu pedi a ela que falasse sobre a Lei Maria da Penha, que já é uma conquista, é um benefício, mas assim,
tem que pesar em cima dos machões, dos valentões, dos covardes, que bate na mulher, agride a mulher, pensando que sua mulher é sua escrava, é seu saco de pancada. Tem que pesar muito mais essa lei. Pode falar, pastor. Pastor, olha, é bem interessante você falar isso, porque a gente, assim, em contato com a lei, e a gente vê que muitas vezes a gente também quer colocar desculpa que a lei não funciona. Só que quando a lei é aplicada, o que acontece? Né? Muitas vezes a gente vê também, a gente não pode ver só o lado ruim da lei, que muitas leis não funcionam, são injustas. Porque muitas vezes a lei está aí para ser cumprida, a justiça das medidas, mas muitas vezes as mulheres não colaboram com a lei. Elas acabam, sabe, questões emocionais, ela acaba dando assim, até para ela, um momento é vítima, mas ela não consegue se desprender daquele ciclo vicioso de sofrer maus tratos, de sofrer, sabe, maus tratos por parte aí, muitas vezes, do homem, e por isso vem aí a Lei Maria da Penha. Então, a justiça dá medidas, né, por exemplo, em relação a maus tratos, maridos, assim, ex-maridos, assim, que são violentos, que agridem e tudo, então recebe uma medida restritiva, só que às vezes a mulher é a primeira a não cumprir essa medida. Ela fica em contato com o seu agressor, ela fica trocando mensagens, ela fica aí em situações. Então, a gente também tem que dizer esse lado, que a lei também funciona, mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque tudo acontece. A lei, quando você cria uma lei, primeiro existem situações sociais, e aí, em decorrência dessas situações que ocorrem, aí surgem as leis para poder ir normalizando, para ir poder, né, trazendo sanções, trazendo aí, garantindo alguns direitos, trazendo alguns limites aí para o povo. Mas cá entre nós que às vezes o povo tem a lei e às vezes vai atrás, ok, mas na hora que ela é aplicada, deixa a desejar. E quando você deixa a desejar, você está deixando a desejar para outras pessoas. E um ponto, pastor, que eu gostaria só de mencionar, já te passo a palavra em relação à lei, que é muito importante a gente dar valor às leis que já temos, inclusive a Lei Maria da Penha é uma delas que é muito forte aí, várias outras leis que respaldam as mulheres. Nós precisamos dar valor. Se já tem uma lei que já é para aquele problema, então a gente vai buscar no lugar certo e vamos fazer valer essa lei. Porque toda lei, ela é resultado de derramamento de sangue. Quando você olha para o passado, para a gente ter as leis que temos hoje, pessoas tiveram que derramar sangue para poder termos esses direitos garantidos, tá? E eu não quero falar aqui só da área da mulher, a gente pode ver aí todas as áreas, a gente vê lutas de pessoas que lutaram, foram atrás e tudo, então a gente precisa fazer valer. Mas da forma justa, da forma correta, a gente vê também muita má fé nesse meio. É preciso ser justo, porque a justiça de Deus, a justiça divina está para todos. E não podemos esquecer jamais desse ponto. Deus tudo vê, Deus tudo sabe, e ao final de contas o que a gente semeia aqui é para a eternidade, e precisamos estar, tem a lei dos homens, ok, mas essas leis dos homens condiz com a lei divina, temos que observar tudo isso, porque muitas vezes a gente tem o que é a lei dos homens, mas muitas vezes vai contra o princípio e as virtudes da lei divina. E aí onde você precisa ter sabedoria para poder haver um equilíbrio aí diante de Deus, tá, pastor? Obrigada aí por mais esse tempinho. Muitíssimo obrigado, pastor Luz. Eu me sinto também muito honrado com a sua participação. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, despede-se o pastor Roberto Alecrim. Você também já recebeu aí a despedida da pastora Luz. Até a próxima segunda-feira. Um bom final de semana para você, para sua família, na igreja, seus amigos, todo o círculo de relacionamento que você tem aí no Brasil, fora do Brasil. A graça de Deus esteja sobre você. Amém? Amém.
Alô, meu irmão, minha irmã, está na hora do almoço e você está com fome? Venha almoçar, você e a sua família, num ambiente totalmente familiar. Grempes Refeições, self-service sem balança, comida gostosa, comida caseira bem temperada, ambiente limpo, totalmente higienizado. Grempes Refeições, Rua Itatinga, 513, bairro Itatiaia, Duque de Caxias, bem próximo ao viaduto do Centenário. Quer fazer o seu pedido de cantinha? Então ligue 966842183, 966842183. Grempes Refeições. Alô, meu irmão, minha irmã, está na hora do almoço e você está com fome? Venha almoçar, você e a sua família, num ambiente totalmente familiar. Grempes Refeições, self-service sem balança, comida gostosa, comida caseira bem temperada, ambiente limpo, totalmente higienizado. Grempes Refeições, Rua Itatinga, 513, bairro Itatiaia, Duque de Caxias, bem próximo ao viaduto do Centenário. Quer fazer o seu pedido de cantinha? Então ligue 966842183, 966842183. Grempes Refeições.
Oi, amigo, você tem um mercadinho? Você tem um hortifruti? Ou você trabalha com venda de água de coco na rua? Então eu indico para você Distribuidor de Coco Paris. Você pode fazer um pedido pelo telefone 966-842183, 966-842183, Distribuidor de Coco Paris. Será o meu prazer te adorar, Senhor, glorificar a ti na beleza da tua santidade. Meu coração se enche de amor para o louvor da sua glória eu sou. Será o meu prazer enquanto aqui viver te adorar. Enquanto eu viver, será o meu prazer te adorar, Senhor, glorificar a ti na beleza